Hoje recebemos um convidado muito especial que veio depois de muita resiliência e o acaso, Felipe Massa, um dos caras mais pedidos nesse podcast. Que isso? Quando eu abro caixa de pergunta, eu falo, cara, eu já chamei, estamos organizando. Obrigado por ter topado. Que isso, eu agradeço. E parabéns, né, por tudo que você vem fazendo. Tô sempre acompanhando e curtindo, até porque o amor, né, por relógios e em geral, né, e experiência, né, por tanta experiência que você faz aí, é muito legal de ver. Fiquei muito feliz que você respondeu lá do vídeo da 599. Foi meu primeiro carro. Minha primeira Ferrari, né? Não, eu tava vendo o podcast hoje, seu primeiro carro foi um Palio 1000. Foi. Na verdade, esse carro era da minha casa, né? Mas aí eu tive um Astra 2.0 azul, um Astrinha, que esse foi meu primeiro Você carro. mexeu ou não? Mexi no Palio. No Palio. No Palio eu botei um motor de Palio, tinha uma categoria que era de Palio de corrida. Aí eu pus um motor de Palio de corrida, mas gastava uma gasolina. Porra. Aí eu falei, não, melhor voltar outro motor. O Bruno tá aqui, que é nosso querido entusiasta, que fica atrás das câmeras no nosso programa direto, e ele é fissurado em Golf quadrado com swap. A gente vai realizar esse sonho. Mas antes de começar, queria te servir. Escolhi em sua homenagem um vinho italiano. Caramba! Que é a Chiara Condella, uma produtora da Cellar. Esse é um Sangiovese. Você gosta de vinho? Gosto, adoro. Vinho tinto, Eu principalmente. tava vendo em algum lugar que você falou que queria fazer alguma coisa com vinho. Ou eu tô viajando? Não, na verdade Saúde. Viva, saúde, hein? Parabéns aí por tudo. Obrigado pela sua presença aqui. Ótimo. Gostou? Gostei. Você queria fazer alguma coisa com vinho? Não, eu gosto. Você só gosta? Eu tenho 2 restaurantes e na verdade, cara, pra mim o vinho é uma experiência até com os amigos, assim, também, né? Eu gosto, às vezes, de juntar uns amigos, levar uma garrafa boa, cada um, de vinho e sentar pra contar a história, né? Dar risada. Isso, pra mim, é espetacular e tira, né, seu pensamento de corrida, de qualquer outra coisa, que é o que o piloto tem toda hora, né? Pensando no acerto do carro e em corrida e né, na competição e tudo mais. Então, acho que, às vezes, um vinhozinho te tira um pouco desse mundo. Às vezes você pensa do nada, pô, podia dar uma apertadinha naquele parafuso do lado direito. Bem, se o acerto do carro subir, o estilo de pilotagem é um pensamento, é um mundo de pensamentos, né, que você tem tentando melhorar aquele décimo, né, aquele milésimo, e na verdade é meio que o pensamento não só, acho que do piloto, mas acho que do esportista, acho que um jogador de futebol, tenho que, talvez depois no treino, parar lá para ficar chutando falta, né, e tentando, né, encontrar o chute perfeito que ele tem que fazer toda hora, porque às vezes ele tem direito a um chute perfeito, não aconteceu uma falta no jogo, então você imagina que tudo é uma questão de né, de evolução, né, e de se adaptar, e de treinar, e de pensar, e de sempre estar brigando para tentar ser o mais perfeito possível. Eu acho que vinho tá igual relógio, tanto para conexão com amigos, quanto para relacionamento, o que for. Acho que é um baita de um motivo para começar uma conversa, por aí vai. Eu digo que a gente só tá aqui hoje por causa de relógio, então acho que não tem nada melhor do que vinho e relógio para criar relacionamento. Vocês já sabem que Entusiasta 15 dá 15% de desconto na primeira compra na Cellar Vinhos. Aproveitem. Chiara Condella, baita produtora da Itália. Gosto muito dos vinhos dela. E também Minimal Club Muito deu presente? um presentinho. Obrigado. Que Minimal Club são as minhas blusas pretas, que eu só uso preto pra qualquer coisa, todo dia. Abre assim. Assim de lado? Não, assim. Assim. Ah, tá. Assim. Entusiasta, você tem 15% de desconto em todo o site da Minimal. Espero que você goste, Felipe. Obrigado, vou gostar, lógico. Eu vou pedir para os caras mandarem um caminhão para você. E tem mais uma coisa. Eu uso esse negócio chamado Plod, que é um gravador com inteligência artificial.
E ele vai fazer um resumo do nosso papo e eu vou disponibilizar pra galera depois. E eu vou te dar um de presente também. Pô, que isso, obrigado. Se você faz muita reunião, Muito obrigado, agradeço. Aí, ó. é uma baita mão na roda. Mas como eu sou um cara old school também, eu uso muito papel e caneta, então espero que você curta. Adorei, O QR obrigado. Code está na tela para você ter o resumo do nosso podcast em PDF no seu celular. Perfeito, Bruno? Felipe Massa, queria primeiro entender... Eu não queria que fosse um podcast... Porque eu vi alguns seus. Eu queria fugir um pouco do que você já falou nos outros. Então eu queria focar na parte do Felipe Massa com a Richard Mille. Que, na nossa visão, você foi um cara fundamental para o sucesso da marca, especialmente no momento que eles chegaram. Como que começou essa relação com o Richard Mille? Como é que foi fazer parte, desenvolver, que eu sei que você participou do processo de desenvolvimento. Contar um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória com a marca. Bom, primeiro eu vou contar como começou, né? Porque no final o começo além de talvez eu já ter falado em algum lugar, é incrível, né? Pelo que virou a marca, né, Richard Mille, pelo que representa a marca Richard Mille, o começo foi sensacional, né? Porque eu tinha estava no meu segundo ano na Fórmula 1, que era 2004. Eu entrei em 2002, aí em 2003 eu fui piloto de teste da Ferrari, e aí em 2004 eu voltei para a Sauber, né, que era a equipe que eu comecei em 2002. E aí a gente estava pensando, eu junto com o meu empresário, que é o Nicolas Todd, a gente estava pensando em achar uma marca de patrocinadora de relógio, porque o relógio, né, tem tudo a ver com o automobilismo. Sempre teve, Sempre né? teve. A tecnologia, o cronômetro, o tempo, né, a precisão, acho que o material hoje em dia, né, que é usado, porque na época nem era tanto assim, né, o material que é usado hoje em dia é praticamente um carro de Fórmula 1 também, né? Sim. Então tinha muito a ver e a gente começou a procurar uma marca para ser patrocinadora, né? Tava no começo da minha carreira também. E aí um dia o Nicolas tava vendo uma revista e viu uma foto de um Richard Mille e achou bonito o relógio. Pô, relógio bonito, bacana, tal. E Você ninguém lembra qual que conhecia. era? Eu acho que devia ser o 02 na época, que era um turbião, né? E aí ele começou a olhar e tinha um telefone, né, embaixo na propaganda, né? Tinha um telefone e eu vou ligar. Imagina uma propaganda hoje na revista com o telefone do cara. Não era do cara, mas era da empresa, né? Não sei. Aí ele resolveu ligar e ligou, atendeu uma pessoa lá, conversando. A pessoa falou assim, o Richard Mille tá aqui, você quer conversar com ele? Ele falou, pô, gostaria. E aí passou pro Nicolas, o Nicolas é francês, o Richard Mille é francês também. A marca é suíça, mas o Richard Mille é francês. Aí passou pra ele, eles começaram a conversar. E aí o Nicolas falou, não, eu sou empresário do Felipe Massa, eu gostaria né, se você perguntar se você conhece ele, e ele tá no começo da carreira na Fórmula 1, e a gente tá procurando uma marca pra ter uma conexão. E aí ele falou assim, pô, eu sou apaixonado em Fórmula 1, eu acompanho, eu sei quem é o Felipe, adoro a Fórmula 1, gosto muito dele também como pessoa, tal, pelo pouco que eu conheço, tal. E eu tenho maior interesse, eu acho que tem tudo a ver, né, a Fórmula 1 com a Richard Mille, os nossos projetos, né, não só de agora, mas para o futuro também. Então eu vou dar uma pensada. A única coisa é que eu não tenho grana. Nesse momento a gente não tem dinheiro para investir, né, em marketing assim, porque a gente está investindo totalmente na marca, na empresa. E a gente está construindo até, fazendo relógios novos também. E aí ele falou assim, deixa eu pensar um pouco, eu volto a entrar em contato. Aí ele pensou alguns meses, voltou e falou, eu quero patrocinar o Felipe, eu tô fazendo um relógio novo que é o RM06 Tourbillon, que na época ia ser o turbião mais leve do mundo. 2004. 2004, final do ano, quando a gente começou. Você tava na Sauber. Na Sauber, Aí, e eu gostaria que a gente começasse onde eu vou dar um relógio pro Felipe, que é o 06, né? E ele começar com esse relógio. Só que o único pedido que eu faço é que ele tem que correr com o relógio. E fazer tudo que ele puder com o relógio. Porque esse é o meu marketing, que é um relógio caro, é um relógio tecnológico, mas a nossa intenção é mostrar que você pode fazer tudo aquilo que você quiser com um relógio,
né, desse porte, né, desse importante como esse. E aí o Nicolas, só que a gente não tem grana, então a gente começa assim. Aí o Nicolas conversou comigo, falou o que eu achava, falou assim, não, vambora, vamos começar assim. E aí começou, tipo assim, dessa maneira, e depois o tempo foi passando, eu fiz mais um ano na Sauber, eu corri, sei lá, nem lembro tanto de corrida que eu fiz com esse relógio, que era o 06, né? Mas foram várias. E aí, eu fiz mais um ano na Sauber, que era em 2005, e em 2005, no final do ano, eu assinei um contrato com a Ferrari, e em 2006 eu fui pra Ferrari. E aí, quando eu fui pra Ferrari, aí foi um momento muito importante, onde realmente o relógio começou a aparecer de uma maneira diferente, um piloto da Ferrari usando, subindo no pódio, mostrando, entrevista, onde foi um momento muito importante para a marca. E fora isso, o relacionamento. O Richard Mille, não sei se você já conheceu, mas é um cara espetacular. É um cara espetacular, é um cara que tem uma vibe super divertido como pessoa. E aí criou um relacionamento, além do lado profissional, mas também do lado pessoal, né, uma amizade muito forte, onde eu não participava apenas, né, do marketing, mas também dando as minhas ideias. Por que você não põe fibra de carbono no relógio? Por que você não... Né, tipo, dando algumas ideias do meu lado, também no lado que é a Fórmula 1. Sim. E ele montou vários relógios dessa maneira também, né, onde pegou opiniões diferentes, não só do mundo do relojoaria. Assim como ele faz até hoje, né? Com Sim. os outros, com o Nadal. Com o Nadal. Você ainda tem ativamente projetos com a Richard Mille? Sim. Ou você só tem seu nome nos modelos no 011? Não, continuo sendo embaixador. Mas você continua dando as ideias? Ideias menos, né? Porque eu acho que hoje em dia, né, a empresa cresceu muito também. Tem, né, no começo era muito pequena a empresa, né? Então, ideias, né, de fora eram muito mais importantes naquele momento do que hoje também. Hoje eles têm, profissionais contratados e projetistas e né, um grupo muito grande de pessoas trabalhando, mas naquela época era muito pequena a fábrica, né? Então, com certeza eu ajudei muito no momento de crescimento, né, da Richard Mille. E como é que foi você sair da Sauber e já de cara ir pro seu sonho de criança, que é a Ferrari? Um sonho. Acho que é muito difícil de você explicar, né, a emoção que é para um piloto que sonhou em só de estar na Fórmula 1, só de dar uma volta, né, num carro de Fórmula 1 a vida inteira. E aí, de repente, você tem a oportunidade, a chance de ir para uma Ferrari, né? Ferrari que era o carro dos sonhos, o carro vermelho, a marca dos sonhos, a religião. Ferrari é uma religião, né? Tipo, que não se compara a qualquer outra equipe. Independente de vitória ou o que for. Você faz em Monza, é tipo uma loucura. Loucura. E não só em Monza, mas na Itália, em tantos outros países. É uma religião que, desde o momento que você entra nessa religião, você não sai nunca mais. E o amor, eu sou um ferrarista, amo a Ferrari, tenho um carinho tão grande e acho que, né, a emoção, né, é algo difícil de explicar. Você, antes de começar com a Richard Mille, você sempre gostou de relógio? Sempre. Você tinha, tipo, seu pai usava relógio? Como é que é a relação do Felipe com usar relógio? Eu sempre gostei de relógio. Eu lembro até quando eu fui para a Europa, eu tinha uma dificuldade financeira muito grande, né? Então eu não tinha, né, relógio, mas a gente... você vai na Europa, naquele momento onde você via... Tem tantas marcas onde eu gosto muito. Rolex, por exemplo, é uma marca espetacular. E eu lembro até hoje, quando cheguei na Europa e vinha tantas pessoas importantes usando o Rolex Daytona. E nunca mudou muito, né? Sempre foi muito parecido o Daytona. Mudou uns detalhes, né, durante o tempo, né? Sim. Então era, logicamente, um relógio que eu gostaria de ter. Mas não tinha condição de ter, né? Então, tive que trabalhar bastante para conseguir comprar, né, o meu primeiro Rolex Daytona. Mas antes disso, eu lembro que eu corria
numa categoria que chamava Fórmula 3000, que era, não sei se você acompanha muito o Que automobilismo. hoje é a Fórmula 2. Hoje é a Fórmula 2. E eu corria nessa categoria e o dono da minha equipe, Alexandre, o Morini, né, que ele é um cara, né, que, tipo, tinha uma condição muito melhor que a minha, e aí ele falou, se você for campeão, você escolhe um relógio que eu vou te dar um relógio. Mas, logicamente, não era um relógio tão caro assim. E eu lembro que eu fui campeão e eu escolhi, que eu adorava, achava lindo, aquele Bulgari de cronômetro, sabe? Tipo, meio... Eu não lembro o nome do relógio. O alumínio? E aí Que é com a pulseira de com a borracha. pulseira de borracha. Com um detalhezinho em aço. Cronômetro, né? Eu achava legal esse relógio, então esse foi meu primeiro relógio, né? Bacana, importante, Você ganhou? que eu ganhei, sendo campeão na Fórmula 3000. Ganhei de presente. Você tem ainda? Tenho. Pô, é iradíssimo. Ah. Eu curto muito esse... Ah, E tem rola uma memória afetiva rola. do Bulgari Sim. alumínio, que galera que meio que cresceu nos anos 90, 2000, era um relógio que muita gente queria ter. Assim como o Tag Heuer do Senna, né? Sim, do Senna. Que hoje a Que galera sim. Pô, tem uma memória afetiva uma louca memória com o afetiva, relógio. E aí, o meu primeiro relógio que eu comprei com meu dinheiro foi um Rolex Explorer 2 preto. Esse foi o meu primeiro relógio que eu comprei com meu dinheiro. Novo? Comprou Novo. Eu lembro até hoje que foi tipo assim, consegui comprar um relógio bacana, era um Rolex. Na época, nem sabia o que era Richard Mille ainda na época também, né? Então, mas eu sempre gostei de relógio e tenho um carinho muito grande. Logicamente, Richard Mille né, a minha... Difícil explicar a emoção e o carinho que eu tenho, um relacionamento onde, pô, a gente começou junto, tanto na minha carreira como a Richard Mille também. Então, pô, quando eu assinei com a Richard Mille, eu usava o relógio, ninguém sabia o que era. E falava assim, quanto é esse relógio aí, pô? Eu falava o valor do relógio, os caras davam risada, né? Eu juro, mas era assim. Então, tipo assim, tem um relacionamento que não tem explicação, o amor e o carinho por esse lado também, mas logicamente eu sempre gostei de relógio, sempre. E a ideia do Richard Mille era fazer um relógio que fosse a Fórmula 1 dos relógios, né? Sim. Então, começou em titânio, o primeiro, e ele sempre investiu muito em materiais, agora que está vindo muito forte o carbono TPT, turbilhão, o mais leve do mundo, aí tem o Nadal que aguenta 5.000 G de porrada. Quais desses você tem mais uma relação? Esse aqui é meu favorito, esse aqui... É difícil, porque tem uma época... A época é muito grande, né, também, né? Então, por exemplo, logicamente, o primeiro relógio, que é o 06, eu tenho o maior carinho pelo relógio e eu acho que foi o começo de uma história muito importante. Acho que não só para mim, mas eu acho que para a marca também. Aí depois eu tive o 09. O 09 é um relógio... que era muito leve também, e foi uma evolução do 06, que foi também um relógio muito importante para mim. E aí entrou a minha série, que era a série do 05, né, que era um relógio... a sua série foi do 05? A primeira. A Achava primeira que tinha ido... série grande que eles fizeram foi 05. Achava que tinha sido já o 011. Não, foi 05. 05 que tinha um pouco da bandeira do Brasil, era uma faixinha amarela em volta, e se você procurar aí, você vai até ver qual que era o 05, Felipe Massa. Bota na tela. E aí, depois veio o 011. Né? E o 011 foi, logicamente, o relógio, a série mais vendida da Richard Mille. De todas, então, de todas. Então, pra mim, foi uma... além do relógio ser maravilhoso, foi muito importante pra Richard Mille a série 011. E aí virou, depois vieram 1102, 1103, 1104, 1105, não lembro agora se foi pro 05 ou não, e aí virou o 65, RM065, que é a mesma base do 011. O 05, porque o Richard Mille a numeração veio seguindo uma ordem cronológica. Sim. Primeiro veio o 01, 02. Sim. Aí o 05 veio antes do 06, só que o seu veio depois. O 05 veio depois do 06. Ah, tá, entendi. Não era uma ordem muito cronológica, não. Até porque depois também eles passaram de um número
E inventaram um número mais alto sem muita necessidade também. Então, tipo, hoje tem o 72. não foi uma ordem muito cronológica, né? Eu também não sei explicar, pra falar a verdade, as ideias dos números, né? Qual foi o seu processo criativo junto com eles no 011? Primeiro veio deles a base, que era um relógio um tiquinho maior do que era o 06, do que era o 09, do que era o 05. O 05 é menor o relógio. E aí eles inventaram um relógio maior. Era uma época também que tinha, por exemplo, a Audemars Piguet tinha relógios grandes, né, também na época. Foi quando começou o Concept. Foi essa época. Eu não sei se foi na mesma época, mas foi por ali. Existia, né, relógios maiores de marcas, até porque a Audemars Piguet tem uma relação muito grande. Eles são ainda sócios da Richter Mille, né? Não sei se tem 5%. Eu não sabia disso. Eu sei que eles eram, não sei se ainda é, mas eles eram sócios da Richter Mille, e na minha opinião, 10%. Hoje em dia, eu não sei se mudou ou não, mas eles tinham uma relação muito próxima com a Richter Mille, a Audemars Piguet. Agora, teve uma época que o 011 foi um relógio um pouco maior que eles inventaram na época e, puta, era maravilhoso o relógio. E aí começou, né, a ideia de montar modelos diferentes em cima do 011, porque tiveram muitos modelos diferentes. Muitos. Muitas séries. Muitas séries diferentes, né? Porque o Richard sempre gostava de fazer séries, né? Tipo, fazer uma série de 100, uma série de 150, uma série de 50, uma série... Então era sempre meio... A ideia dele era sempre fazer séries diferentes de relógio, mas às vezes usava o mesmo relógio e fazia uma série mudando a cor e tudo mais. Então foi meio que essa maneira. Por exemplo, esse relógio que eu tô é um relógio de quando eu fiz 10 anos junto com a Richter Mille, que é o 011 Felipe Massa, 10 anos de aniversário, né? E aí eu falei... E essa foi uma ideia minha. Eu falei pra ele, Richard, a gente vai fazer 10 anos... Por que a gente não faz uma série de 10 anos? E aí ele adorou a ideia. Ele falou, vou montar o que eu acho, você escolhe a cor. Tá bom? Eu falei, tá bom. Aí ele me mandou várias cores diferentes. Eu falei, não. Faz assim, faz assado, uma cor que tinha a ver comigo também. O material você escolheu, porque esse é de carbono, material né? de carbono. E aí a cor foi uma decisão minha no final. Pelas minhas contas, então, tá fazendo 20 anos da parceria. Ou fez mais. Ano passado. 20, porque era final de 2004, né? A gente já tá em 2005, foram 20 anos, quase 21. Teve edição de 20 anos, não? Não. Não teve. Pô, Richard. Teve de 10. Pô, Richard, vamos ter que ver isso, hein? Fazer uma de 21 anos. Esse aí é flyback, né? É crono. Crono. E... O que você mais curtiu nesse processo todo de ser parceiro da Acho que foi tão fácil, e foi tão legal, e foi tão bacana. Eu acho que eu curti tudo e eu continuo curtindo. Eu acho que durante o processo, né, que eu tive, e tenho ainda, né, junto com a Richter Mille, pelo menos na minha experiência, assim, eu nunca vi os eventos que a Richter Mille faz são os melhores de todos, cara. É muito legal, muito bacana. Eu vi outro dia que você foi num dos embaixadores. Os eventos e o relacionamento. Porque a Richter Mille, eles têm uma base, uma ideia onde os eventos são feitos junto com os clientes, né? E aí o revendedor principal dos Estados Unidos traz os clientes deles. O da Ásia traz os clientes da Ásia. O da Europa traz clientes da Europa, dos Emirados também. Então, junta todo mundo. Junta tudo e é muito legal o relacionamento onde ninguém é diferente de ninguém e é tipo exatamente para juntar as pessoas para curtir. Então, pô, tanto evento espetacular da Richter Mille que, cara, é muito legal. É muito legal fazer parte dessa família com eles. E isso, pô, sempre, desde o começo até hoje. Você foi... Eu posso estar falando abobrinha, mas você foi o primeiro piloto a pilotar usando um relógio? Eu não sei se eu fui o primeiro. Eu acho que não, né? Eu acho porque que hoje em dia ninguém usa mais. Mas antigamente eu acho que era normal. Acontecia, né? Um piloto resolver guiar com o relógio no braço. Eu guiei com o relógio no braço mesmo antes do meu acordo com a Richter Mille. Antes de chegar na Fórmula 1, eu corria na Fórmula Chevrolet, eu corria com o relógio no braço. Qual que era? Nem lembro, mas eu corria com o relógio no braço. Porque eu gostava de relógio e... O meu primeiro relógio que eu tive foi aquele... Eu era sei lá, devia ter uns
12, 13 anos, é aquele Timex. Não sei se você lembra. Timex Iron Man. Porra. Esse foi o meu primeiro relógio que eu tinha quando eu era uma criança ainda. E aí você pilotava com ele. Não lembro se era ele, mas eu já corria usando o relógio antes desse acordo que eu tive com a Schmidt também. Então eu acho que já existiu, lógico, na Fórmula 1, piloto que Tanto correu é com que relógio. a IWC fez uma luva pros pilotos que tinham o desenho do relógio na luva. Mas eu não gosto dessa ideia. Porque eu acho que o piloto tem que usar o relógio, não a luva. Mas hoje é proibido. Hoje é proibido, mas naquela época não era. E tem muito piloto que era meio fresquinho, pra falar a verdade, pra usar o relógio no braço. Eu não. Desde que eu assinei o meu contrato, o meu acordo com a Schmidt, todas as corridas de Fórmula 1 que eu tive, eu tinha um relógio no braço. Qual momento da sua carreira na Fórmula 1 você considera mais marcante? O momento da minha carreira na Fórmula 1, tiveram muitos, né? Mas um que você para e pensa assim, porra, isso aí foi... Eu acho que o momento mais incrível da minha carreira foi, logicamente, a vitória em Interlagos, a minha primeira vitória em Interlagos, vestido com macacão verde e amarelo. Era a minha primeira corrida no GP Brasil com a Ferrari. E aí, pô, nunca imaginei... Né, foi a primeira corrida corrida pela Ferrari no Brasil. Foi. Não, eu corri no Brasil anti, mas com a Sauber, né? Sim, com a Ferrari. Mas com a Ferrari foi o meu primeiro ano com a Ferrari. E aí, pô, fiz a pole em casa, venci em casa. Pô, foi uma emoção que eu nunca imaginei ter passado, né? Aí depois, em 2008, eu venci de novo, né? Interlagos. Mas a primeira vitória em casa é algo que, pô, eu nunca imaginei ter. De Ferrari ainda, De hein? Ferrari, vestido de verde e amarelo. Pô, ver a torcida inteira entrando na pista e, pô, curtindo e vibrando comigo. Faziam 13 anos, né? Da última vitória do Senna em Interlagos. Então, pô, foi um momento incrível. Eu não vi o Senna correr, né? Porque eu nasci... novinho ainda. Nasci em 95. Então, acho que isso é uma das coisas que eu carrego, que eu fico, cara, que lástima. Mas E ele tinha também uma conexão muito grande, né? Com a TAG. Eu acho que isso, sem dúvida, né, marcou um pouco o mundo, né? Dos 100%. relógios com o automobilismo também. 100%. Eu acho que, inclusive, uma geração entre eu e você, ali uns 35 anos, 36, a galera que assistia a Fórmula 1 tem uma relação profunda com o Tag Heuer por causa disso, Sim. por causa do Senna. Que ele é marcante ele com aquele tag Fórmula 1. E eu achava aquele relógio dele, que era pequenininho, pô, eu achava mais legal ainda de vários tags, por exemplo, hoje legal. Quadrado. Aquele relógio era muito legal. E Mônaco? Como é que foi? Cara, é que é muito louco pra mim. Quando você joga videogame e você corre em Mônaco, eu nunca consegui ganhar naquele... No videogame em Mônaco. Como que é correr em Mônaco? É apertado. É estreito. Cara, é uma pista onde... Você chegou a ganhar em Mônaco? Não? Eu cheguei a fazer pole. Em 2008. Eu larguei. E, putz, eu tive uma falta de... E muita gente fala, pô, mas sorte faz parte. Essa corrida foi uma corrida onde eu tive uma falta de sorte também, onde eu tava liderando a corrida. Aí o Hamilton acabou sofrendo um acidente e bateu 5 curvas antes de chegar na box, né? Ele acabou batendo, furou o pneu dele, ele foi devagarzinho, conseguiu parar no box, encheu o tanque. Aí, na época que podia encher o tanque. E essa corrida era na chuva. Choveu pra caramba no domingo, eu tava largando na pole. E aí ele encheu o tanque, ele conseguia ir até quase o final da corrida, ou no final da corrida, independente. Aí depois teve um safety car. E quando teve o safety car, ele foi de último pra primeiro. Pela estratégia que ele teve, por uma batida que ele teve. Então, no final, eu tive um pouco de falta de sorte. Mudou muito o regulamento, né, de uns anos pra cá. Muda sempre, né, o regulamento na Fórmula 1. Era uma época também que tinha abastecimento, né, e muitas coisas aconteciam também por causa disso. Demorava mais.
Então, mas eu não venci em Mônaco, cheguei perto, mas não venci. A pergunta que eu ia fazer que eu lembrei era se você teve alguma relação de conectar a RM com a Ferrari. Eu tive, logicamente, por mim, né? A RM patrocinava eu corria na Ferrari, a Ferrari tinha um acordo na época com a Girard-Perregaux, só que era... Tem até o Girard-Perregaux Ferrari. Tem. Só que era não na Fórmula 1, não a equipe de Fórmula 1, e sim a marca Ferrari tinha um acordo com a Girard-Perregaux. Produto licenciado, basicamente. Sim. E aí a Ferrari mesmo assim autorizava eu usar o Richard Mille no braço e mostrar em entrevista também, normal. Só que aí a Ferrari assinou com a Hublot. Isso era... Não lembro se era 2012, 2012, por aí, ou 2011, agora não lembro. A Ferrari assinou com a Hublot. E aí veio um problema pra mim, porque a Hublot, ele entrou uma regra nova onde eu não poderia mais mostrar o Richard Mille. Eu combinei com eles onde, de qualquer maneira, quando eu tava vestido de Ferrari, eu não poderia dar entrevista com o Richard Mille no braço. Mas eu continuava usando pra correr. Embaixo da luva, eu usava o Richard Mille. Só que eu não poderia, tipo, a hora que eu saísse do carro, vestido de macacão, mostrar o relógio Richard Mille, e também não usava o Hublot. Você não usava o Hublot? Não usava o Hublot, mas eu não poderia mostrar o relógio estando vestido com o macacão da Ferrari. Depois, lógico, como eu quisesse. Então, foi um acordo meio assim, mas não foi um problema para Richard Mille, e acabou passando numa boa. Aí, eu saí da Ferrari, em 2013, e fui para a Williams. E a Williams tinha um acordo com a Oris, marca de relógio. E só que eu consegui no meu contrato com a Richard Mille manter a minha parceria com a Richard Mille. Ou seja, você foi... Eu fui peitudo e eles fiel aceitaram. Até... Fui fiel. Fui peitudo e eles aceitaram. Então eu não usava Oris e poderia usar o Richard Mille e também dar entrevista vestido de Williams com o Richard Mille no braço. Mas então, você nunca usou outro relógio? Nunca usei outro relógio, nunca. Pô, eu não consigo imaginar isso nos dias de hoje. Porque hoje, por exemplo, o mais icônico recentemente foi o Hamilton, que saiu da Mercedes, saiu da WC, foi pra Ferrari. Ferrari usar RM. Mas o acordo é da Ferrari. Então aí veio a mudança, depois a Ferrari encerrou o acordo com a Hublot. E aí acho que pela parceria que eu tive lá atrás, acho que criou uma conexão de qualquer maneira com a Richard Mille. E eu acho que depois de um tempo, a importância da Richard Mille no mercado, eu acho que a Ferrari até mudou um pouco o conceito de ir para uma marca acima da Hublot, algo que realmente representa algo como representa a Ferrari. Porque a Ferrari é a marca mais importante, o que representa, né, como glamour, como importância e como marca, é algo que, sem dúvida, acho que a Ferrari procurou uma marca que tenha, né, um conceito parecido. E aí eles, através do Nicolas, eles assinaram o contrato com a Richard Mille. Você é amigo do Nicolas até hoje? Irmão? Cara, vamos trazer as perguntas da comunidade? Tá. Você mandou pra mim? Mandei. Mas eu tenho aqui no meu celular, qualquer coisa. Ou no meu computador. Pega aí meu computador. Tá curtindo? Eu tô. Você mandou o link só pra responder, não pra... Ótimo. Mas eu vou começar aqui. Posso... Você se incomoda se eu tiver o computador aqui? Tô com o computador aqui só para as perguntas da comunidade que a galera mandou lá para perguntar pro Felipe Massa. Você passou a vida... Aí o Cadu Clarim perguntou: Massa, você passou a vida lidando com milésimos de segundo e decisões em alta velocidade. Existe algum momento em que um relógio, seja pelo design, pela história ou precisão, fez você desacelerar e enxergar o tempo de uma forma diferente? Excelente pergunta do Cadu. Não. Cara, eu acho que é impressionante, mas quando você tá no carro, né, você tá guiando e você tá lá fazendo o seu trabalho, você... O que mais passa pela sua cabeça é fazer o tempo perfeito, né? É tipo fazer a volta perfeita, né? E a volta perfeita é o tempo perfeito.
Logicamente, isso em classificação. E a classificação é o maior... Acho que é o maior feito de um piloto é fazer o tempo perfeito, é fazer a volta perfeita numa classificação. Então, isso tem a ver, logicamente, com a pergunta onde você, a volta perfeita, né, e o tempo perfeito sempre fez parte da sua cabeça, porque corrida é outro jeito de né, pensar. É largada, é a constância, né, você ser constante, rápido todas as voltas, mas não desgastar o pneu demais, é você ter uma precisão, né, em ter o carro mais constante possível do começo até o final da corrida. Então é diferente o jeito de pensar na corrida com o jeito de pensar na classificação. Agora, esse momento da classificação de você, tirar o máximo que você pode do carro para fazer o tempo mais perfeito do mundo é algo que tá toda hora na cabeça de um piloto, né? E a hora que você consegue é a maior emoção que você tem. Tirei o máximo que eu pude numa volta perfeita de classificação. Agora, em relação ao relógio, eu não lembro, assim, uma situação onde o relógio me trouxe algo, né, pra conseguir um tempo ou algo diferente, entendeu? O que eu tenho é que eu tive vários acidentes usando um relógio no braço. E acidentes graves, feios ainda, né? Então, aquele do amortecedor que voou. Aquele da mola que voou. Tiveram vários outros, um em Canadá, eu perdi o freio do carro e eu bati muito forte, de frente, né, numa desaceleração muito forte e acho que a primeira coisa que eu fiz depois que eu comecei a raciocinar, né, e tirei a luva foi dar uma checada se o relógio tinha quebrado. Então, tiveram situações como essa e eu até brinquei, né, falando com o Richard, quando ele perguntou se eu tinha machucado alguma coisa, eu falei assim, eu não machuquei, eu tô bem e o relógio tá bem também. Então é verdade que aguenta uma porrada. Não nesses termos, né? Todos os acidentes que eu bati, eu tava com o relógio no braço. Então, e foram vários acidentes que eu tive também. Vamos ver aqui. O Fábio perguntou: durante todos esses anos de paddock, qual foi o personagem mais inesperado que te abordou por causa de um relógio no punho? Tiveram vários, né? Não só como relógio, mas como personagens, né? De qualquer maneira. Vou até contar uma história, não tem a ver com o relógio, mas teve uma corrida no Bahrein em 2007. E aí chegou um cara, o Dino, que trabalhava na Ferrari, ele falou assim, você não sabe quem que tá aí querendo falar com você. Eu falei, quem? Ele, o Eric Clapton. Eu falei, o Eric Clapton? Ele é? Ele falou que ele é seu fã e ele quer te conhecer. Eu falei, tá de brincadeira, né? É verdade. Aí eu fui lá, abracei, conheci ele e tal, levei ele lá, mostrei o carro, e fiquei amigo dele. Esse cara, toda a corrida, ele mandava uma mensagem me dando boa sorte, tô na torcida. O Eric Clapton. Até hoje? Hoje não, mas a maior parte do tempo. Continuo, né, com uma amizade até hoje com ele. Mas, cara, era impressionante o que ele me seguiu e o que ele torcia por mim. Que foda, muito E eu tenho maneiro. até uma guitarra dele que ele me deu, autografada, com o símbolo da Ferrari também, que ele fez pra mim. Então, isso foi uma situação incrível, assim, né? Maneiríssimo. Bem inusitado mesmo o Eric E outro, né, que, tem em relacionamento também com o relógio, mas, pelo menos pra um cara que era o LeBron James, que tava com o relógio de Felipe Massa, né, num jogo de basquete que eu fui no Miami, né, e ele tava com o RM011 Felipe Massa, pra mim foi, caramba, o LeBron James tá usando meu relógio. Então, A gente acompanha a coleção do LeBron, a gente acompanha a coleção de algumas pessoas, porque a gente faz o Spotted, né? Sim. Então a gente fica vendo, Eu sei. Bom, o LeBron botou mais uma coisinha aí. A gente já falou desse 011 dele? Ele tem muitos. O Edgar, quais as maiores dificuldades de um brasileiro que já morou em Mônaco e volta pro Brasil? Eu achei essa pergunta boa. Não tem a ver com o relógio, mas tudo bem. O duro é que, cara, muita gente fala, você morava em Mônaco. Eu morei 15 anos em Mônaco, né? E muita gente fala, você morava em Mônaco, você vai fazer o quê voltando pro Brasil?
pô, você não tá ligado no que você tá fazendo. Muita gente falou isso pra A mim. gente teve essa conversa aqui antes, né, Então, de começar. e aí, pô, eu adoro o Brasil, sou apaixonado pelo Brasil. E quando teve a pandemia, né, que virou uma problema sério na Europa, pô, na Itália, muita gente, né, morrendo, e um problema que eu não me lembro de ter visto algo assim, né? E aí a gente veio pro Brasil e eu passei 4 meses aqui, na época da pandemia, onde estava tudo parado, tudo não podia sair, independente de alguns países piores, outros não. Então, eu vim pro Brasil junto com a Rafa, minha esposa, e meu filho. E, cara, foi muito bom tá aqui no Brasil. Eu acho que a gente... Ali foi um entendimento onde, pô, a hora que acabar realmente o meu trabalho, né, com a Fórmula 1, depois eu ainda corri 2 anos na Fórmula E, e aí eu já tava correndo na Fórmula E no último ano, que era um ano da pandemia. Você ficou até 2017 Na na Fórmula 1. na Williams. Na Williams. Aí depois você foi pra Fórmula E, direto. Aí eu corri 2 anos, 2018 e 2019. Ah, então foi, pô, recente. Até 2020, né? É. Porque começou já em 2019, até o final de 2020 eu corri na Fórmula E. Meio do ano, mais ou menos, acaba. E aí chegou a hora de a gente já começar durante o final de 2019 já preparar a nossa volta. E acho que tanto eu como a minha esposa e como o meu filho, que tinha 12 anos na época, também queria voltar sem conhecer, né? Sem nunca ter morado no Brasil. Ah, é porque ele nasceu lá. Ele nasceu aqui, mas ele Cresceu lá, né? Então, aí a gente veio pro Brasil pra morar no Brasil. Acho que não sente falta nenhuma de fora. Eu acho que você morar fora é diferente do que você ir passear fora, né? Porque é espetacular, você vai passear em Mônaco, em Miami ou em tantos outros lugares, né? É maravilhoso. Agora, você morar é um mundo, é um jeito, é uma mentalidade completamente da nossa mentalidade brasileira, onde o brasileiro é muito acolhedor, a alegria que tem, né? O povo brasileiro. Então, a gente veio com vontade. Família também. E não né? sente falta nenhuma de voltar ou de ir embora, né, para algum outro país para viver. Você falou do teu filho. Teu filho pega teus relógios de vez em quando? Não, ainda não. Não? Mas ele curte? Ele não pede, por enquanto ele não pede. Não pediu ainda? Não, ainda não. Nunca pediu. O que eu usaria esses RM é brincadeira, cara. Vou no shopping, RM. Voltando um pouco pra corrida, quando você já saiu da Fórmula 1 direto pra Fórmula E. E você é embaixador da BYD hoje em dia, não é? Eu tava ouvindo o podcast, você tava falando de eletrificação e tal, e você levantou um ponto que não é muito sobre o A ou B, é o que o carro te entrega. Sim. Eu já andei em alguns carros elétricos relativamente fortes, tipo o Taycan, o Mustang Mach-E. Eu tive uma experiência legal que eu andei no V8 e uma semana depois eu fiquei com o Mach-E. E é uma entrega de torque, assim, assustadora. Sim. Como é que é sair da Fórmula 1, que é a corrida tradicional, para ir pra Fórmula E, que é uma coisa mais alternativa nova, assim? Não é porque é o carro elétrico. É o regulamento da Fórmula E. É um regulamento que eles sempre, né, tentaram fazer muito diferente da Fórmula 1. Independente se o carro parece, é um carro de Fórmula, é um regulamento muito diferente. É um carro que não tem a carga aerodinâmica muito fraco, muito baixa. Pneu meio de rua, né, que é o que eles correm, não é pneu slick. Então é um conceito completamente diferente de guiado que é um carro de Fórmula 1. Isso não me trouxe um prazer pelo conceito do carro, não por ser elétrico, né? Hoje em dia um carro elétrico entrega praticamente tudo que entrega um carro. Sim. A maior potência no motor, V12, V10, V8, o que for. Porque a tecnologia cresceu muito, né, no lado dos carros elétricos, né? Então e também estava naquele momento de tipo assim, pô, acho que chegou a hora de a gente queria voltar a morar no Brasil. Então, para mim, a Stock Car era uma categoria que estava na minha cabeça e eu corro de Stock Car e sou super feliz. É uma competição tão bacana e um campeonato tão legal também, que eu tô super feliz correndo de Stock Car e
e também morando no Brasil. Sim. Agora, sobre os carros elétricos, é impressionante hoje o que, tanto a BYD, que eu tenho, né, ando todos os dias praticamente, Seal? né, eu tenho um Seal e adoro. Eu acho que o que o carro entrega é espetacular. Não sinto falta nenhuma de um carro a combustão, além né, de pensar no mundo também, né, as mudanças climáticas em geral, que eu acho que é legal e é positivo, mas eu acho que o que te entrega o carro é espetacular. Os outros pilotos tinham uma relação com relógio. E eu acho que o mais próximo de você é o Schumacher. Começou na Omega, tem inclusive os Reduced. Sim. E depois Aldemar Piguet. Você não chegou a ter relógio com Aldemar Piguet, né? Não. Mas o Schumacher teve. O Schumacher teve. Inclusive, a gente foi no Museu do Aldemar Piguet e ele começou o desenvolvimento do último Aldemar Piguet, que é o Concept. E aí ele sofreu um acidente e aí a Aldemar Piguet terminou o relógio e lançou o relógio, né? Vocês chegavam a trocar ideia de relógio? Como é que era esse Eu backstage? chegava, já dei até eu dei de presente um Richard Mille pro Schumacher, que era o 05, quando ele... a gente correu, fui companheiro de equipe dele, né, na Ferrari em 2006. O Schumacher sempre foi um professor para mim. O relacionamento que a gente tinha era muito próximo, assim, como tipo uma família, assim, né? E a gente teve a última corrida do ano, onde eu venci, que era a minha primeira vitória em Interlagos com a Ferrari, e ele tava se aposentando. Vocês correram juntos um ano só? E aí ele se aposentou. Ele se aposentou com 37 anos, e aí ele não aguentou, ficou 3 anos sem correr e voltou na Mercedes. Então ele se aposentou, onde a história é muito louca, porque eu iria correr só um ano pela Ferrari. Eu não tinha como correr mais que um ano pela Ferrari, porque o piloto da Ferrari era o Schumacher, que mandava na equipe, né? A Ferrari era dele praticamente. E o outro piloto, o Rubinho tinha mais um ano de contrato com a Ferrari em 2006 e ele resolveu pedir para encerrar o contrato dele, porque ele teve uma proposta da Honda. Eu acho que ele estava querendo ir embora também e a Ferrari aceitou que ele saísse. E aí sobrou, né, um ano livre. E a Ferrari já tinha assinado um contrato com o Kimi Raikkonen, mas para correr 2 anos depois, para correr em 2007. E isso era 2005, quando eu assinei o contrato com a Ferrari. E aí eu sabia que ia ser só um ano, porque o Kimi já tinha assinado para correr em 2007 e o outro piloto era o Schumacher. Como é que eu ia correr mais que um ano na Ferrari? Não tinha como. E aí o Schumacher resolveu se aposentar no final de 2006. E aí eu continuei na Ferrari e aí eu corri 8 anos pela Ferrari, né? Então foi uma história muito bacana nesse sentido. E o Schumacher falou, um dia ele falou para mim, eu tenho meus motivos para me aposentar, preciso de um pouco de tempo, quero, né, curtir um pouco a vida também. Mas eu fico muito feliz que você vai continuar no meu carro. Então, para mim, isso é muito legal. E aí, a última corrida do ano foi em Interlagos, eu venci. Ele estava disputando o campeonato, mas não conseguiu ser campeão. E aí, a gente fez uma festa aqui em São Paulo, onde minha esposa que organizou a festa pro Schumacher, né? Despedida do Schumacher, para se aposentar, né? E ele, foi espetacular a festa, muito bacana e tal. E lá eu dei um Richard Mille 05 para ele agradeceu. Foi o primeiro Felipe Massa. Foi. Na verdade, não foi o primeiro, né? Porque o primeiro era o 06 e o 09 também, né? Então, mas a série grande, a primeira foi a 05. Foi isso que eu quis dizer. O Barrichello tem relógio Ele tinha Aldemar Piguet. Com o Aldemar Piguet, né? Eu já troquei um relógio com ele também, um 05 pelo um Barrichello Aldemar Piguet também. Então, tem histórias assim, né? Relativo a relógios também, né? O Schumacher você não trocou com ele? Não, eu dei o meu, mas ele não quis me dar o dele. Cara, a gente sempre faz quando tá... Você tinha alguma relação também com o Jean Todt? Tinha. O Jean Todt O Jean Todt ajudou muito a Richard Mille também, porque ele usava, na época que eu corria na Ferrari, eu, né, corria com o relógio e tal, e ele sempre usou, naquela época, anos e anos, o 09. Sempre. E ele adorava também. Vamos falar desse relógio que você trouxe hoje. Qual que é a história e a relação que você tem com ele? Com esse relógio?
Esse relógio é tipo assim, pra mim foi uma reação muito incrível, né? Porque 10 anos com uma marca era algo, onde pra mim era um grande prazer, né? Ter... Você não imaginou que você ia ficar tanto tempo Não. com a RM? Não, e hoje em dia já passou de 20 anos, então... Mas pra mim foi um momento onde eu peguei o telefone, liguei pro Richard Mille e falei assim, cara, por que você não faz um relógio, uma série especial de 10 anos? E aí ele fez a série, que é desse relógio aqui, que é o 011, tem até minha assinatura atrás, o número do meu carro, que era o número 19, meu logo também. E aí ele fez essa série, né, que eram 100 relógios ou 150? Acho que não lembro agora. E aí ele fez as dos 056 Platinum, que era, pra mim, acho que era um dos mais bonitos que ele fez, que tinha um azulzinho, né, em volta, que era maravilhoso também. Então esse relógio tem uma história bacana e aonde, pra mim tem um reconhecimento que eu tenho é que, tipo assim, eu escolhi a cor, a ideia foi minha, eu liguei pra ele, então ele fez do jeito que eu queria. Então, foi muito legal, assim, a experiência, entendeu? O dele não tem número, é Proto One. Forte, tá? Cara, muito legal. Eu acho que eu nunca tinha visto esse aqui. Em mãos, com certeza não. Já passaram alguns RMs aqui. Mas esse aqui, eu acho que eu nunca tinha visto. Aí você escolheu a cor dos subdials? Escolhi tudo. E ele ficou, tipo assim, esportivo, mas bonito também, né? Tipo, não, né? Uma cor forte. E é bem leve, ficou, né? Muito bacana. Então tem uma história por trás. Perguntas rápidas? Primeiro relógio da vida. Da vida foi o que eu disse, né? Timex. O Timex. Relógio favorito? Putz, é muito difícil, cara, pra mim. Achar um relógio favorito, pra mim, são vários, né? Eu vou começar com o 06, porque foi o primeiro relógio onde teve foi o começo de tudo, né? E é um relógio maravilhoso, que até hoje, né? Se você pegar um relógio que já tem um tempo, né? Esse relógio. Tem 20 anos. Espetacular. Eu gosto muito do 011, pra mim, era um dos relógios que eu mais usei. Eu gosto muito do 08. O 08 é um relógio bacana, turbilhão também, lindo, maravilhoso também. O 11 tem turbilhão? Algum? Não. Algum não, né? Circuito que você mais sente saudade? Eu acho que desculpa, né, te interromper, mas eu acho que o 050 era a mesma caixa do 011. Só que com turbilhão. Só que turbilhão. Mas não era o 11, era o 050. 050. Circuito que mais sente saudade? É engraçado, porque essa pergunta é muito difícil a gente ter, né? A gente, sempre o circuito favorito, né? Mas o circuito que eu mais sinto saudade de correr, Suzuka. Suzuka? Cara, é engraçado que o japonês, ele é fissurado em Fórmula 1 e pilotos brasileiros, né? Sim. Você é tipo imagino que você chegar no Japão deve ser um evento. E você não tem ideia do que o japonês é fissurado em relógio. Eu tô ligado. Não, é um negócio Eu tô impressionante. Ligado. A gente tá precisando ir, inclusive. Você vai... A experiência no Japão é muito legal. Também falando de relógio, né? Eu fui em 2014 a primeira vez, só que eu não tava no mundo ainda, né? Não, e o japonês, ele tem... Cara, é impressionante. Tem até é legal essa história, mas tem uma japonesa que sempre me seguiu. E várias corridas que eu ia, eu olhava, chegava no estacionamento pra entrar na pista, eu olhava, ela tava lá. Tipo uma stalker. Aí, tudo bem. E aí virou uma fã, né? Tipo, e aí, cara, ela vem até hoje, né? Corrida de Stock Car, ela vem aqui. E ela mora no Japão? Ela mora no Japão. Vem, passa 3, 4 dias aqui e vai embora. Que loucura. Então, o japonês, ele tem... Às vezes, os fãs, eles chegam com fotos onde você nunca viu uma foto dessa. Até foto sua de infância, eles aparecem com alguma coisa e falam assim, não acredito. Onde você arrumou isso?
Então o japonês ele é fissurado no automobilismo, em Fórmula 1, que é um negócio impressionante. Quantas corridas tem Stock Car no ano? São 12 eventos, e São cada 12. evento são 2 corridas. Ah, são 2 corridas São por evento. 24 tá. corridas. Mas são 12 eventos No ano. pelo Brasil, né? Nos últimos 2 anos a gente correu em Buenos Aires e o ano passado a gente correu uma corrida em Buenos Aires e uma corrida no Uruguai também. Eu fui numa que teve no aeroporto do Rio. Eu Você tava lá, tava correndo. correndo? Não, eu não tinha Que ainda. foi não. legal pra caramba. Gostei da pista também. Um RM pra correr. Hoje, Você corre de relógio ainda? Corro, lógico. Eu não sabia dessa. 67,02. É o mais fininho, menorzinho, é espetacular pra correr. Ah, o 6702. 67,02. O Tito Espetacular. tem. Que é o que o Lando Norris usa, o Piastri. Eu gosto do 6701 também. Bonito, lindo. Não, 6701 é o que o Tito tem, não é? Tem o 6702. Ah. Tem aquele que é tipo o pôr da França. Não, então eu gosto- Esse aí é do Ogier. Eu gosto do 6701, que é o fininho, que é É lindo, lindo. aço ou ouro. Melhor Melhor dupla de boxe. Pra Você correr, teve? piloto de... Tipo, meu companheiro de equipe? Isso. Schumacher. Pra mim foi uma experiência única ter ele como companheiro de equipe. Carro mais icônico que já pilotou. Caramba. Eu acho que foi um... Acho que isso pode dividir em 2 perguntas. De rua, né? E de corrida. De rua... Bom, o carro, logicamente, que eu mais gostava de pilotar e eu tinha era a F40. Eu era apaixonado pela F40. Isso pra mim é uma informação de assim... E eu tive a chance de pilotar 2 carros que pra mim foram icônicos de Fórmula 1. Que um foi o carro do Lauda, da Ferrari. Que, pô, foi uma experiência única, assim, que eu tive. Que eu pilotei num evento da Ferrari em Fiorano. E um outro carro que era um carro que era mais pra trás ainda, 70 e poucos. Até antes, não, 50 e poucos. Agora eu não lembro exatamente a data, mas era um carro da Ferrari do Ascari. Que foi, pô, lá no comecinho da Fórmula 1. Que foi também... O acelerador era no meio do carro, o freio era do lado direito e a embreagem do lado esquerdo normal. Então você tinha que Você já no contrário. acelerava no meio, então você tirava o pé do acelerador e ia pro lado direito. Pra frear. Era muito louco. Imagina tu dirigindo isso. E a marcha do lado esquerdo. Então era muito A louco. marcha do lado esquerdo ainda. Cara, sobre a F40, eu sou completamente tarado em F40. Eu acho que eu nunca vi uma... aliás, eu vi em Miami tipo num storage de carro. Sim. Vermelha. Do lado de um Valkyrie. Cara, mas a F40 é mitológica. Foi a última que o Enzo... Ou foi a F50? A última que o Enzo... Eu acho que foi agora eu não lembro, viu? Eu acho que foi a F50, mas eu não lembro precisamente, assim, com certeza. Antes de ele morrer, você tá falando? Foi a última que ele desenvolveu. Projetou. Eu não lembro. Eu tô na dúvida se foi a F50 ou a F40. Eu não lembro também. Cara, a F40 Você usava o carro? Usava. Tipo, vou comprar pão. Usava. F40. Eu tinha um escapamento fazendo um barulho, meu. Às vezes os caras até pediam pra eu... acelera pouco aí, porque... os gente caras chata, né? Vão te xingar, meu. E a LaFerrari foi lá em Mônaco também. Se você tivesse que usar um carro pra sempre, qual que seria? Pô, não sei. Mas aí não tem graça, né? Cara, aí perdeu a graça. Você tem que usar... Se tiver oportunidade de usar mais do que um, é o que o apaixonado gosta, né? Cara, mas é que a F40 pra mim é tipo... Pra mim é também. espetacular aquele carro. Foi realização também ter comprado uma F40. Teve uma escuderia Não também, deveria né? ter vendido, porque eu ia embora de Mônaco e, pô, carro... Eu tenho carro pra usar, né? Pra curtir. Vai ficar parado lá. Pra ficar parado, eu não deveria ter vendido. Poderia até ter trazido pro Brasil, porque era um carro que já tinha mais de 30 anos. Mas acabei tendo uma boa proposta e eu vendi o carro. Eu acho que tem uma só no Brasil. Tem. Tem Eu uma acho que tem só uma uma F40 também, né? e uma F50. Ah. RM mais simbólico.
Pra mim, 011. 011. Porque acho que teve uma história aí incrível, diferente. Eu acho que como símbolo, né? Eu acho que por tudo aquilo que aconteceu, porque o RM eu acho que foi o relógio que mais levantou a Richard Mille também num momento... Foi o mais comercial, né? Mais comercial de todos. É tipo o Lamborghini fazendo o Gallardo, na época. Tipo, meio que salvou a Lamborghini. Cara, eu adorei esse episódio. Você tem mais alguma pergunta, Bruno? Respondeu todas? Te agradeço imensamente a sua presença, seu tempo, sua disponibilidade. E a gente sempre deixa o convidado com aquela câmera falar onde encontra, quais são os planos para o futuro, vai ficar mais um tempo na Stock Car, você planeja ir para outra categoria, o que você está pensando aí do futuro e onde te encontrar nas redes sociais e por aí vai. Bom, a rede social, né, o Instagram é Massa Felipe, né, para quem quiser me acompanhar lá. Futuro, eu tô feliz da vida correndo de Stock Car, é um campeonato muito competitivo, onde me dá um maior... Eu acho que muita gente até pergunta, você sente falta da Fórmula 1? Eu sinto falta da competição, por isso que eu tô correndo em outra categoria e isso me dá aquilo que eu sinto, né, a falta da competição. E na Stock Car é uma competição tremenda, né, 30 carros disputando 1 segundo, então para mim é muito legal. E outras coisas também que eu tenho, que eu faço, não só correr, né, mas eu tenho 2 restaurantes aqui em São Paulo. Já fui em um. Que é o Beef Bar, que a gente já tem há 5 anos, que é um sucesso. Os dois restaurantes são de Mônaco, né? Eu trouxe de Mônaco. E tem o Sonki, que é um restaurante chinês, asiático, que já faz um ano que a gente abriu aqui, e é um sucesso. Então eu vivo, né, um pouco nesse meio também. Eu sempre gostei muito de conhecer restaurantes novos, né? Então um dia eu sempre pensei em montar um restaurante. E a gente tem 2, quem sabe aparece mais outro aí pela frente. Você gosta do business do restaurante? Eu gosto. Cara, obrigado. Obrigado aí e parabéns. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se você ficou até aqui, considere se inscrever. Terça, quinta e domingo tem vídeo novo. Obrigado e até semana que vem. Felipe Massa, muito obrigado, cara, por ter vindo. Valeu. A casa é sua. Quando você quiser voltar, fica à vontade. Valeu.